Boa tarde, Dr. Lucas e Dr. Vitor. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia, faço parte da diretoria da LONES, que é a Liga de Neurocirurgia e Neurointervencionismo do Espírito Santo, e sou uma das coordenadoras desse simpósio. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, o Lucas, o Vitor. Eu tenho certeza que vai ser um aprendizado muito importante para cada um que está aqui participando. Bom, agora a gente vai dar início à mesa redonda de neurocirurgia com o Dr. Vitor, que é formado em medicina pela UFES, neurocirurgião pela USP, preceptor da residência médica em neurocirurgia pela USP também e fellow em neuroradiologia intervencionista e endovascular da USP. E pelo Dr. Lucas, formado pela UFES, fez residência médica em neurocirurgia pelo Conjunto Hospitalar do Mandaqui, em São Paulo, além da pós-graduação em neuro-oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês, também de São Paulo. É membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Academia Brasileira de Neurocirurgia. É membro da North American School-Based Society e da Society for Neuro-Oncology in Latin America. Fez fellowship em neurocirurgia pela Harvard Medical School e é neurocirurgião no Instituto Neurológico do Espírito Santo, professor de neuroanatomia e neurocirurgia da MESCOM e orientador da LONES. Vocês dois agora podem ficar à vontade para se apresentar melhor. Eu tive que dar uma resumida nos currículos, mas é isso. Pode começar aí, Lucas. Você tem a palavra. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer o convite, a toda a comissão organizadora desse evento, que é muito importante para que as pessoas possam conhecer um pouco mais das especialidades, da nossa formação, da nossa atuação, do nosso dia a dia. Então, muito obrigado. Agradeço também a honra de poder participar da mesa com o Vitor, uma pessoa que eu conheço desde que era aluno, sempre foi um aluno brilhante, foi um residente brilhante, tenho certeza que vai ter muito sucesso na carreira, como agora também, tudo que fizer após a sua conclusão, que foi agora bem recente. Muito obrigado mesmo. Boa tarde, queria agradecer também o convite, é muito bom participar também aqui com o Lucas, porque foram nessas ocasiões semelhantes aí de ligas e mantendo esse contato, correndo atrás, que eu decidi toda, enfim, a minha vida profissional e incentivo e parabenizo pela iniciativa também. Vou então compartilhar aqui alguns slides, para que vocês possam estar tendo uma introdução sobre nossa especialidade, sobre o que é a neurocirurgia um pouco. Então, mais uma vez, agradeço a todos os membros da comissão organizadora. Parabéns a todos vocês que estão sempre buscando participar de ligas. A liga é uma oportunidade do aluno, muitas vezes, está buscando um conhecimento a mais, que muitas coisas não são, pelo tempo, não são oferecidas durante a formação médica. Muitas vezes, na liga, os alunos descobrem aquela aptidão que eles têm para uma área que será o que eles vão trabalhar com aquilo para o resto da vida, Então, parabéns a todos que estão envolvidos com isso daí, especialmente a Sofia, que fez o contato conosco. Mais uma vez, como eu disse, eu agradeço ao Vitor pela honra de poder estar participando com ele. E nós vamos falar, então, um pouco sobre a residência em neurocirurgia. Antes de falar da residência em neurocirurgia propriamente dito, eu separei alguns rápidos slides para que aquelas pessoas que não tenham familiaridade ainda com o que é a neurocirurgia possam ter uma ideia, Então, a neurocirurgia é a área em que, essencialmente, nós fazemos tratamento cirúrgico das doenças neurológicas, que permite, então, como vocês estão vendo, uma grande aplicação da anatomia, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui à esquerda um slide de uma dissecção anatômica e aqui um vídeo de uma cirurgia. Então, veja a carótida interna, a sua divisão, os seus ramos. Então, é aquilo que as pessoas que têm esse interesse em anatomia muitas vezes buscam. Eu passei por isso, eu fui monitor de anatomia o curso todo. O Vitor também passou por isso, foi um brilhante monitor de anatomia também. Então, são coisas que, às vezes, na nossa formação, a gente acaba se direcionando um pouco ao longo do curso. E o que o neurocirurgião faz? Então, às vezes existe uma confusão, a gente pode discutir isso depois, com o que o neurologista trata, o que o neurocirurgião trata, mas existem doenças que são inerentes à nossa formação. Nós temos uma formação em semiologia neurológica, nós temos uma formação básica nas doenças neurológicas clínicas, mas existem, por exemplo, coisas que são do nosso dia a dia, seja no consultório, seja no plantão. Então, por exemplo, os traumatismos crânioencefálicos, sem dúvida nenhuma, os hematomas e, enfim, as fraturas, muitas vezes são o primeiro contato do neurocirurgião, quando começa a acompanhar alguém, começa a ir para um pronto-socorro, para poder ter contato com neurocirurgia, e na maioria das vezes é o primeiro emprego nosso também. Geralmente,
quando você está formando, você já começa a dar plantões e seu dia a dia vai ser o hematoma, então, por exemplo, né? Tumores cerebrais, nós fazemos toda a parte de tratamento, de investigação, os tumores à base do crânio, enfim. Então, são coisas realmente muito interessantes, que conforme o tipo da lesão, a localização, a gente vai ter um acesso diferente, uma estratégia diferente. Então, é uma das sub-áreas. Algumas pessoas optam em trabalhar só isso, né? O neurocirurgião também cuida de crianças, né, desde recém-nascidos ou na infância, adolescência, por exemplo, com alterações na formação do crânio e das suturas, né? Às vezes malformações, defeitos de fechamento tubo neural, como as mielomeningocélises, e existe também uma sub-área que é a neurocirurgia pediátrica, que muitas vezes as pessoas optam em fazer essa área para poder estar lidando mais com esse perfil de paciente. Então, realmente, você trabalha em todos os espectros, né, das faixas etárias. Muitas pessoas dedicam a parte de vascular, então, aneurismas cerebrais, como mostrado nessa imagem aqui, ou malformações vasculares como essa, também são bastante importantes na nossa formação. Uma carga horária muito grande da formação do residente é no tratamento dessas lesões, né? Recentemente, as cirurgias que envolvem neuromodulação, neuroestimulação têm crescido bastante, como no caso os implantes de eletrodos cerebrais, né? E é uma sub-área também, algumas pessoas acabam tratando só isso, como por exemplo os estimuladores cerebrais profundos para a doença de Parkinson. Então também está no espectro do que o neurocirurgião faz. As doenças da coluna, né, elas podem ser feitas tanto por neurocirurgiões quanto por ortopedistas, né? De modo geral, as doenças degenerativas, como hernias de disco, que nós estamos vendo aqui, como as artroses, os escorregamentos, etc. A única exceção seria realmente alguns tipos de tumores que estão dentro da medula, que isso aí, por questão de formação, com o uso de microscópio, é meio que exclusividade do neurocirurgião. Mas também existe uma sobreposição no tratamento dessas doenças, né? E doenças de nervo periférico, também as comuns, as neuropatias compressivas, elas são mistas, né, também em relação ao neurocirurgião, ortopedista, até alguns cirurgiões plásticos cuidam de algumas dessas doenças, mas como visto aqui embaixo, alguns tumores que envolvem o nervo, mais uma vez, são coisas que são exclusividade do tratamento neurocirurgião. Então, como vocês viram, né, o neurocirurgião ele trabalha o corpo inteiro, em todas as faixas etárias. Então, é uma área bastante interessante, que permite a gente ter uma grande possibilidade de especializações, de atuação, etc, etc. E uma introdução rápida da residência, que é o que a gente vai discutir mais agora, né? A nossa residência ela é muito bem organizada, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia ela é bem atuante, existe um site que você consegue uma série de informações a respeito disso, né? São 5 anos de residência, né? Espera-se que o residente, nesses 5 anos, tenha uma formação bastante equilibrada entre a parte teórica, a parte prática, a parte científica, né? São bem estabelecidos quais são os assuntos que devem ser estudados, quais são os domínios que devem ser trabalhados do ponto de vista prático nesses anos. Então, você consegue realmente ter uma formação, tenta-se dessa maneira que os serviços sejam bastante similares, do máximo possível, em relação ao que oferece de formação, né? Existem livros dos residentes que têm tudo isso bem documentado para que possa ser seguido, né? E nós estudamos tudo que envolve a parte das neurociências. Nós estudamos embriologia, anatomia, histologia. Como eu falei, existe uma parte comum com doenças neurológicas, mas sem dúvida nenhuma chega um momento da residência em que você começa a cuidar especificamente das doenças neurocirúrgicas, tá? Cada ano você consegue ter muito bem detalhado o que se espera que o residente consiga fazer, quais são as cirurgias que ele deve ser o cirurgião, quais são as cirurgias que ele deve ser o auxiliar. Então, é bastante organizado nesse sentido, e temos também toda a parte de carga horária, etc, que é esperado, tá? Então, essa é uma introdução inicial, né, sobre a nossa especialidade, né? Vamos voltar, então, aqui agora à nossa discussão. Obrigada, professor. Vitor, você quer completar alguma coisa dessa parte inicial? Não, Lucas, você foi brilhante aí, não tem nem o que falar, foi bem esclarecedor e acho que mais em relação à experiência, residência mesmo que possa acrescentar, porque é isso aí mesmo que você mostrou. Tá. Eu vou, então, começar com algumas perguntas e aí a gente começa o nosso bate-papo. Já foi ótima a introdução. Obrigada, professor. Bom, a primeira pergunta é quais são os melhores programas de residência no Brasil e como é a concorrência? Bom, eu tive no processo aí um pouco mais recente que o Lucas, né? Até logo que eu fui entrar na residência, o Lucas estava acabando de voltar de São Paulo.
Então, apesar da residência ser longa e essa informação poder se mudar um pouco, a gente acaba sempre tendo contato com o processo de seleção enfim, ouvindo bastante aluno com a mesma dúvida aí. Bom, os programas de residência, né, os mais tradicionais, é o que a gente, assim, normalmente é o que a gente já busca, né, em relação às universidades, né? Algumas eles conseguem concentrar às vezes um volume, né, de maior número de casos, e a gente acaba vendo essa procura maior dos alunos que vão fazer as provas. Mas existem excelentes serviços por todas as regiões do Brasil, pode assim dizer. Acho que a maior parte deles, e acho que o Lucas concorda também, é em São Paulo, né? A gente acaba tendo a maior concentração desse número de serviços. A Sociedade Paulista de Neurocirurgia é uma sociedade mais bem organizada e acaba tendo o maior número de serviços também no estado. Mas a gente tem excelentes serviços também no sul do país, em Porto Alegre, Curitiba, tem em Recife também um serviço enorme, que é bastante conhecido. Então, assim, pode-se dizer que há essa preferência, né? E todo o Sudeste, exceto o Espírito Santo, tem também serviços de neurocirurgia bastante conhecidos. A concorrência, o que a gente observou aí, pelo menos no meu serviço, mas a tendência enfim, isso aí se reproduzir em outros também. A neurocirurgia costuma ser uma das especialidades mais concorridas, né, em relação ao candidato vaga. E costuma ter uma média muito alta de nota também, a nota de corte. Não costuma ser a mais alta de todas, porque, enfim, algumas especialidades também, enfim, competem nessa mesma questão, mas costuma ser ou a mais alta, o maior ponto de corte, sem dúvida nenhuma, bastante alto, mas sem dúvida nenhuma a mais concorrida, por vários motivos, né? Houve um aumento aí eu acho, né? O Lucas também pode falar sobre isso, talvez ele tenha outra impressão ou outra observação feita. Mas houve aí um aumento, acho que no país todo, pelo menos nos alguns últimos anos aí, por buscar, né? Talvez a especialidade ficou um pouco mais otimista em relação ao tratamento, ficou um pouco mais evidente aí também nas mídias enfim, na televisão. Então, acho que aumentou um pouco a procura, né, pelas pessoas conhecerem a área e, consequentemente, prestarem, né? E aí a gente observou um crescimento, assim, ficou bastante popular, né? Uma coisa que talvez as pessoas não tinham contato, aí começou a surgir muito esse movimento, né, de buscar conhecer e fazer a prova. Então aumentou bastante e a concorrência tem aumentado muito. E a outra coisa que houve são poucas vagas, né? E o que houve também nos últimos anos foi uma redução desse número de vagas. Assim, a maioria dos serviços médicos, né? Aumentou o número de formandos de residência em geral. Aumentou o número de residências para a formação de várias especialidades ou especialidades que são pré-requisito para outras coisas, né? Aumentou muito, né, no país, junto com as vagas de medicina, mas a neurocirurgia teve essa particularidade aí do trabalho da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também de algumas universidades que reduziram o número de vagas nos últimos anos, né? Então, isso aí ficou mais... acho que isso que aumentou também a concorrência aí para se tornar normalmente a especialidade mais concorrida em todos os processos. Não, concordo 100%. Sempre está lá entre primeiro, segundo, no máximo a terceira área mais concorrida, né? E é o que o Vitor falou, cada vez as vagas às vezes não acompanham o crescimento do interesse e do número de inscritos, né? E apesar todo o tempo que nós levamos, como eu falei, são 5 anos de formação, acho que as pessoas estão cada vez mais buscando realmente essa área e bacana. Bom, a segunda pergunta é como está o mercado de neurocirurgia atualmente? Eu acho que eu posso falar a terceira junto, que vai englobar, que é qual a remuneração média do neurocirurgião e a carga horária de trabalho, que eu acho que é tudo meio junto.
carga horária pelo Lucas, a gente já sabe que é um pouco complicado. A carga horária, como vocês viram, a Neurosurgia te dá muitas possibilidades, né? Sobre o que fazer, sobre como fazer, sobre quando fazer. E as cirurgias são diferentes. Então, às vezes a pessoa fala, eu não quero lidar com pacientes muito graves, que estão em UTI, eu não quero fazer trauma. Então, você consegue ter quero fazer, por exemplo, nervo periférico. Existem excelentes professores, pesquisadores que dedicam a isso, né? Tem uma qualidade de vida muito boa, né? Eles conseguem fazer, são procedimentos de menor duração, são procedimentos com menos risco de complicações, então acaba que você consegue tá selecionando conforme seus interesses, enfim, seus objetivos todos, né? Em relação a mercado de trabalho e remuneração, é algo também muito dinâmico e existem algumas variações locais, né? Como eu falei, de modo geral, o residente já começa a acompanhar equipes, às vezes, durante a residência, e quando ele forma, ele costuma já começar a trabalhar em algum plantão, né? Os plantões, os valores não mudam muito em relação a outras especialidades, às vezes tem uma pequena diferença, mas hoje em dia praticamente é hora, valor de hora trabalhada, e alguns locais não fazem mais a diferenciação entre sua especialidade, né? Então você acaba entrando no mesmo bolo das outras pessoas. Fora isso, eu acho que as outras duas grandes frentes de trabalho são consultório, né? Consultas, e as cirurgias, né? As consultas caem na mesma situação do plantão, né? Os valores estão muitas vezes tabelados pelo convênio. O cirurgião não ganha mais do que outra área para fazer uma consulta, né? Então, obviamente, com consultas particulares, você vai definir o valor que você quer, mas o restante é o mesmo valor que todos os outros especialistas recebem. Em relação à cirurgia, vou compartilhar um slide com vocês, só um segundinho, que eu fiz aqui só para ter uma referência, um padrão, né? Isso também não é totalmente aleatório, né? Existem tabelas, né? Que essa CBHPM é uma tabela padrão que a Associação Médica Brasileira está sempre atualizando. Essa foi a última atualização que eu achei, foi feita em 18 de outubro de 2020. Ela dá códigos aos procedimentos de todas as especialidades, né? Então, existem códigos e os valores correspondentes, por exemplo, àquela área. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, da neurocirurgia. Uma cirurgia de tumor intracraniano, porte 14A. Aí você vem aqui, olha o valor que é pago no porte 14A, por exemplo, né? E aí vai, hematoma intracraniano, é 11C, artrose de coluna, 10B, 9B. Então, de modo geral, a remuneração, ela no que se diz ao grande contingente, que são as cirurgias de consulta, etc., você tem um padrão a ser seguido, né? Então, não é porque neurocirurgião vai ganhar mais ou vai ganhar menos, não. Vai ser conforme esse código, que ele é renovado cada ano, tanto o código que vai ser colocado com aquele procedimento cirúrgico, e também o valor que aquele código corresponde. Todo ano tem um pequeno reajuste, um aumento. Não necessariamente os convênios seguem essa tabela, às vezes usam tabelas um pouco defasadas, né? Usam a tabela de 2015, de 2010, enfim, existem todas essas variações, né? Mas acho que esse enfim, basicamente o nosso dia a dia. Acho que o Vitor quiser completar alguma coisa. Não, o Lucas falou perfeito, é isso mesmo, não há essa diferenciação entre outras especialidades também, né? Isso às vezes é uma coisa que talvez as pessoas de fora tenham essa impressão, ou mesmo uma pessoa procura com esse intuito, né? E não é bem assim, não. A gente tem uma formação mais extensa mesmo, mas isso não se multiplica no valor que se recebe depois por conta desse tempo a mais que a gente levou, enfim, se formando, se aperfeiçoando e etc. E então é bem importante a pessoa, até na escolha dela, ter essa consciência que se isso for um fator, um dos motivos aí das pessoas estarem interessadas e for pesar isso na decisão delas, é que hoje em dia essas coisas são bem padronizadas. Em relação ao mercado, é o que o Lucas falou, tem algumas diferenças regionais, tanto em relação ao Espírito Santo quanto aqui em São Paulo, que é onde eu estou no momento. E isso é bem variado também. E eu assim, só o Lucas foi bem claro nisso daí, só um adendo que assim, a gente está numa fase de transição aí dos serviços e de tudo, por conta da situação de saúde global aí. Então,
também é uma coisa que, assim, pensar no mercado de trabalho agora, principalmente para tomar decisões, pode também não ser uma coisa muito interessante, já que tudo está mudando, assim, a gente vê com otimismo aí que as coisas vão melhorar e, enfim, isso tudo vai passar, as coisas vão melhorar, mas talvez elas se reorganizem de uma forma diferente também dessa daí que a gente está acostumado. A próxima pergunta é: quais são os maiores desafios na carreira de um neurocirurgião que vocês consideram, né? Quer começar? Eu começo? O maior desafio primeiro é formar. O principal é terminar a residência. O neurocirurgião está exposto desde o começo da residência à pressão, à sobrecarga de trabalho, né? A lidar com pacientes críticos entre a vida e a morte, a ter que acumular muitas funções, e, enfim, isso, existem variações conforme a residência, mas de modo geral, os serviços vão te oferecer maiores condições de ter uma boa formação, um bom treinamento e muita experiência prática, né? Você é extremamente exigido. Então, você tem que ter bastante jogo de cintura, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter amigos, você tem que ter objetivos, você tem que ter, enfim, um rumo, uma meta para que você possa estar seguindo nisso daí, né? Depois, eu acho que durante a residência também, você avalia se você quer, por exemplo, fazer uma área mais científica, acadêmica, se você quer fazer uma área mais assistencialista. Então, no Brasil não é tão fácil fazer pesquisa, enfim, lá fora, nos Estados Unidos, é algo extremamente presente na vida do neurocirurgião. Tem neurocirurgiões que quase não operam, eles se dedicam essencialmente a estudar genes, moléculas, célula-tronco, etc, etc. Mas aqui é muito difícil conciliar as duas coisas, mas, enfim, já é uma opção também que a pessoa tem que começar a definir, né? E eu acho que depois da formação, o grande desafio é o mercado de trabalho, né? Como a gente começou, existem várias áreas, sub-áreas ou doenças que você pode querer tratar ou não. Assim, você viu, Sofia, né? Cirurgias demoram às vezes 12, 15 horas, enfim. Então, isso vai depender realmente do objetivo da pessoa, mas é importante que tente estar sempre num grupo, né, de pessoas que queiram que a pessoa cresça junto com ela, que queiram bem daquela pessoa, né? Que concorrência é normal ter, mas tem que ser uma concorrência saudável, né? E que você possa ter condições e recursos. Nós dependemos muito de estrutura, né? Algumas cirurgias não podem ser feitas em hospitais com equipamentos que não são adequados ou onde o suporte anestésico, que é fundamental para a neurocirurgia complexa, não é tão bom, ou quando o cuidado pós-operatório, por algum motivo, também não é tão bom. Então, o neurocirurgião vai sempre estar lutando no dia a dia para que ele possa ter excelência no que ele está fazendo, né? Então, acho que isso, a gente tem esse sentimento, né? O Vitor, como eu falei, extremamente responsável, uma pessoa que se preocupa muito com os pacientes. Então, a gente está sempre tendo esse desafio diário, digamos assim, de fazer o melhor. Né? Fazer o melhor, muitas vezes, não depende só da gente, então a gente tem que estar sempre cercado de uma estrutura e de pessoas que também queiram o melhor. Complementando só o que o Lucas estava falando, realmente em relação à formação, é um desafio desde o primeiro dia, né? A gente, enfim, é uma longa área de treinamento, estudo, isso aí requer, talvez, em muitos momentos, e aí uma coisa que, assim, a gente valoriza, e todo mundo valoriza, né? Até quando está entrando, é que você abre mão de muitas outras atividades também prazerosas, né? Então, você conseguir conciliar a sua carreira com isso é sempre um desafio também, porque o que a gente vê é vários profissionais com potencial enorme, mas que também, enfim, por não estarem ou devido a serem tão consumidos pela profissão, eles às vezes nem conseguem desempenhar o máximo que eles têm de potencial. E isso é um desafio também, você equilibrar isso tudo com a vida pessoal, fora o que o Lucas já falou, porque assim, a gente vive para isso aqui, como vocês aí, desde antes de começar a residência, a gente já está vivendo, quando a gente termina a residência, fala, pô, passaram 5 anos da minha vida, eu morando num outro lugar, e é só isso aqui que eu fiz praticamente, e você vive, pensa sobre isso, fala, só conversa sobre isso, então assim, realmente, além de todas essas dificuldades técnicas, tem essa questão da vida pessoal, que também é colocada como um desafio aí. O Lucas sabe,
a gente abre mão de muita coisa aí para poder ter essa formação, ter esse treinamento, enfim, fazer o que a gente gosta, o que a gente tem prazer em fazer, mas que, enfim, pode te exigir bastante aí de várias coisas. A última pergunta é mais um conselho do que vocês diriam ou aconselhariam aos acadêmicos de medicina que pretendem seguir a carreira de neurocirurgia. Bom, o conselho que eu posso dar, e o que para mim foi muito importante, o Lucas participou bastante disso, foi conhecer a fundo a rotina da neurocirurgia, o dia a dia, como quais são as questões que o neurocirurgião está envolvido no atendimento. Muitas vezes não é só ver a parte super interessante, né? Óbvio que é o que mais chama a atenção, né? Ninguém fala, nossa, eu quis fazer neurocirurgia porque neurocirurgião tem várias obrigações que fazem parte da rotina de qualquer médico. Mas, assim, também ter essa noção e ter essa noção porque eu acho que o conhecimento maior da área é o principal motivo de manter as pessoas durante todo o treinamento delas focadas, sabendo que, olha, em algum momento você vai ser exigido intelectualmente bastante, muitas vezes vai ser exigido fisicamente até, de ter essa resistência, enfim, vocês já acompanharam aí cirurgias longas, jornadas, enfim, não tão muito convencionais de trabalho, você vai ser exigido, enfim, psicologicamente, com pacientes críticos, pacientes difíceis, resultados que são intermediários, porque a doença e o que a gente tem disponível até hoje, que está evoluindo bastante, mas muitas vezes não oferece algo ainda que a gente busca melhorar, e por isso que a gente trabalha e estuda e publica, desenvolve as coisas. Mas, assim, saber lidar com esse tipo de rotina também. Isso é um dos motivos que a gente observa porque que muitas vezes a residência da neurocirurgia ela tem uma alta taxa de desistência, muitas vezes, né? Porque a pessoa, ela entra, enfim, muitas vezes tem aquela impressão, né, de que viu um filme, viu uma coisa interessante de um neurocirurgião de um filme, de uma série, ou acha que, poxa, eu gosto de neurologia, então vou fazer a neurocirurgia porque, além da questão da neurologia, eu vou ter uma coisa prática, mais intensa, e que muitas vezes não é verdade, não vai ser a rotina, e essa quebra de expectativa muito forte talvez seja um motivo de tanta desistência. A neurocirurgia é uma especialidade que ela tem uma demanda alta, isso em qualquer parte do mundo, enfim, de intensidade de trabalho, mas ela é equivalente a várias outras especialidades aqui também. Se você for pegar um residente de ortopedia, de cirurgia geral, ele vai ter talvez uma carga de intensidade de trabalho semelhante, mas cirurgia vascular, várias outras especialidades a gente conhece no nosso serviço, tem cargas horárias bem intensas de trabalho e tipos de trabalho intenso também. Mas na neurocirurgia talvez as pessoas tenham mais essa quebra de expectativa, eles acham que vão chegar num lugar, tem talvez um ar de nobreza aí, alguma coisa que não é bem a rotina. A rotina é você estar ali para ajudar pacientes, tem pacientes que confiam a vida, é muito trabalho, muita responsabilidade, como qualquer área. Não tem essa nobreza especial que às vezes as pessoas ficam espalhando aí, apesar da gente sentir muito orgulho do que faz. Então, eu acho que, assim, fundamental essas atividades de liga, buscar mais, porque as faculdades, em geral, elas te orientam, mas para você buscar e ter certeza e levar até o fim, você tem que ter uma convicção muito forte, porque muitas vezes se você não tiver essa convicção muito forte, você vai se questionar se está no lugar certo, se deveria estar fazendo aquilo, porque, como a gente falou, consome bastante da pessoa. E aí você vai ter dificuldade de levar para frente. Óbvio que isso você vai adquirindo, essa maturidade, esse crescimento, etc. Mas, assim,
O principal é você ter essa convicção de onde você quer chegar, que é um período, olha, são 5 anos, o início é mais difícil, mas é temporário, e que depois você vai seguir uma carreira que é bastante gratificante por vários motivos pessoais. Então, eu acho que esse é o principal motivo. Fique integrado aí nas atividades, procure saber, acompanhe. E no final, né, no último ano da faculdade, larga tudo e estuda. Assim, é o principal dica para quem quer fazer neurocirurgia, porque a concorrência é muito alta. Perfeito, Vitor. Acho que é isso aí, entendeu? A única coisa tem que acompanhar, tem que conhecer para evitar, né, às vezes uma frustração, uma desistência, depois de passar um processo tão concorrido, né? Enfim, acho que é fundamental acompanhar. E para aqueles que já têm certeza ou que querem, né, que sabem que querem isso mesmo, acho que a monitoria de anatomia ajuda muito. A neurocirurgia ela é muito anatômica, né? Acho que a pessoa consegue ir com uma base muito boa para a residência se ele já tiver um conhecimento um pouco maior, mais profundo em neuroanatomia, neurologia, enfim, todas as neurociências como um todo, né? Bom, então a gente vai encerrando a nossa conversa por aqui. Eu queria agradecer muito vocês dois, em nome da organização também, do CIESP, a participação de vocês, por terem compartilhado conhecimento, a trajetória de vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todo mundo que estiver participando, assim como foi para mim. E agradecer as pessoas que vão estar participando também. Obrigada, gente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Vitor. Obrigado, Sofia. Sucesso para Obrigado, todos. obrigado, Lucas. Obrigado, Sofia. Mais uma vez, parabéns, porque essa atividade é fundamental mesmo para a decisão de vocês.